Irmãos, como é que um nó na garganta que teima em não se desfazer é formado pela ausência paterna pode moldar toda uma vida? Um homem chamado Randall vivenciou a ausência paterna e isso trouxe para ele grandes dificuldades. Seu pai, William, teve que então, diante das circunstâncias da vida, deixar o seu filho em um corpo de bombeiros e esperar que alguém então o resgatasse ainda bebê. Será que um reencontro tardio entre um pai e esse filho seriam capazes de resolver esta ferida profunda dentro do coração? A jornada deste homem, Randall, em busca do seu pai, ela é cheia de desafios, cheia de dificuldades. Randall, então, ele é adotado em meio a uma família com outros 2 irmãos da mesma idade, e ele cresce na expectativa, então, de encontrar o seu pai. Os seus pais adotivos demonstraram para ele muito amor, muito carinho, cuidaram dele em todos os momentos, como se fosse igual os outros filhos, como se fosse nascido da mesma mãe. Mas Randall ainda tinha algo vazio dentro de si. Ele queria conhecer a sua história, ele queria entender a sua identidade, as raízes da sua casa, da sua família, o porquê que tudo aquilo tinha então acontecido, o porquê que ele havia sido deixado pelo seu pai. Então ele se depara na fase adulta com William, o seu pai, e ele começa a descobrir quem é este homem. Descobre então que o seu pai era um grande poeta, que o seu pai tinha uma vida marcada pelo vício. E este contato que eles passaram a ter começa a ser impactante na vida de Randall, porque até então isso era um buraco, era um vazio na vida dele. E ele queria que isso fosse preenchido, mas quando ele se depara com a realidade, ele começa então a perceber que não seria tão simples assim ele trazer a figura paterna de volta para a sua vida e simplesmente tocá-la sem olhar para tudo aquilo então que ele tinha experimentado pelo seu abandono. Randall é um homem organizado, talvez até sistemático, e quando chega esta figura na vida dele, faz com que a história dele vire de cabeça para baixo, como se ele perdesse o controle que ele achava que tinha. E ele então passa a descobrir quem é seu pai e descobrir inclusive o que ele tinha guardado em si mesmo por conta do seu pai. Raiva, mágoa, cheio de dúvidas que ele não podia falar. E em cada encontro, cada conversa, ele começava a perceber que tudo estava então dentro dele. Como é que meu pai pôde me abandonar ainda quando eu era bebê? Os encontros então trouxeram para ele algumas respostas. Ao longo do tempo, cada conversa, cada momento, permitiram então que ele entendesse que o William, ainda naquele momento, quando seu filho nasceu, ele não teria então condições para criar o seu filho. Compreender as circunstâncias que o pai estava vivendo, permitiram então que Randall passasse a aceitá-lo. Não de uma forma muito simples, porque aquilo ainda era um desafio para ele. Ele ainda precisava aprender a fazer algo extremamente importante para com o seu pai: perdoá-lo. E se existe algo que nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã, em meio aos diversos desafios, diversos encontros que nós temos, é perdoar as pessoas. Mas o que nós vamos pensar nesta noite é o que move um coração a perdoar o outro. Nós vamos refletir sobre isso com a certeza de que é Deus quem refaz os laços da comunhão. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 50, para nós fazermos a leitura do versículo 15 ao versículo 21.
Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, que podemos ler com liberdade, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos edifique esta noite, fale ao nosso coração, nos permita entender a Tua verdade, para assim podermos viver a Tua vontade e honrar ao Senhor em tudo aquilo que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, quando falamos de feridas profundas, como dessa história que eu acabei de mencionar, nós vemos que elas também surgem em meio à família dos patriarcas. No caso, como o texto nos mostra, a família de José. A história é uma história bastante conhecida. A postura dos irmãos de José é a prova disso, de que eles não ficaram distantes de toda essa tragédia causada pelas suas atitudes pecaminosas. Vender o irmão por inveja, pela maneira como o pai cuidava de seu filho, traz então essas grandes divergências, traz grandes problemas ao longo do decorrer de toda a história desta família. Agora, no Egito, os irmãos foram acolhidos juntamente com o pai. A palavra do Senhor nos mostra que José então alcança um patamar de autoridade, e isso então permite que ele traga a sua família junto dele, para que eles tenham então o sustento. Porém, o que o texto traz para nós de compreensão é que esses irmãos, eles entendem que esse sustento, que este cuidado, ele só acontece por causa do pai, pela presença de Jacó. E a partir desse momento, o texto nos mostra que Jacó já não é mais vivo. Isso traz então algumas dúvidas em meio a esta família. Eu não sei se você já ouviu falar ou você mesmo já vivenciou isso, mas essa é uma realidade que acontece em muitos lares. A família então que perde os pais, perde o pai ou perde a mãe, e aquela família então que estava unida, ela então passa a se desfazer, não vive mais como antes, não tem mais o contato que tinha antes, não tem mais nem a confiança que tinham antes. A partida dessas pessoas parece muitas vezes manifestar um certo rancor que estava nos corações, parece causar grandes brigas entre os familiares, seja pela herança, seja por posturas diferentes que nós encontramos, mas as famílias acabam se dividindo. E elas parecem que nunca viveram momentos felizes no passado, nunca tiveram momentos bons, porque a partir daquele instante, então a impressão é que agora o que rege os seus corações são as mágoas, os rancores, as dificuldades que eles trazem para se colocar uns diante dos outros. São feridas profundas, e elas precisam então ser tratadas. O que é que move um coração a perdoar? Tim Keller certa vez disse que perdoar é optar por ver o ofensor com olhos diferentes, olhos que veem além do mal que ele fez e reconhecem sua humanidade,
sua vulnerabilidade e até mesmo seu potencial de mudança. Eu considero então esta afirmação importante para pensar na maneira como esse coração ele vai se comportar, porque a única forma de alguém conseguir ver o seu opressor, aquele que o ofendeu, de uma maneira diferente, é se ele já é capaz de ver a própria vida com outros olhos, ou seja, se ele já adquiriu pela fé uma nova cosmovisão da sua vida. Aqueles então que já receberam sabem o valor deste ato, sabem o valor de perdoar, porque perdoar é optar por mudança. Dessa forma, então, o texto é claro ao mostrar para nós o que Deus está fazendo para restaurar essa família. Como Deus está agindo no coração desses irmãos para que eles possam continuar vivendo aquilo que eles já têm trazido quando na presença do Pai. O texto, então, nos mostra vestígios da crueldade dos irmãos ainda presentes na mente deles. Isso já passou, eles já estão vivendo agora no Egito, mas aquilo que aconteceu ainda está no coração, ainda está na mente desses irmãos. Porque eles dizem então: José certamente vai nos perseguir e vai retribuir a nós todo o mal. Então veja o costume da mente deles: aquilo então que fizeram para mim, eu tenho que retribuir com vingança, eu tenho que fazer o mesmo mal da mesma forma como fizeram a mim. Assim eles pensam e assim eles acham que José também direciona a sua vida. É interessante então de ver que o que está na mente deles é o rancor de José. Provavelmente José está com mágoa de nós, provavelmente José vai destruir a nossa vida agora que nosso pai já não está mais aqui conosco. Veja então, este surge por qualquer mágoa e envenena o coração de muitas pessoas. E é nítido isso, o desejo das pessoas de continuar vivendo dessa forma, sem querer abandonar esse rancor, porque para isso elas precisam se humilhar, para isso elas precisam renunciar ao seu orgulho, para isso elas precisam reconhecer as suas fragilidades. Esse é o caminho mais difícil. Então a maior parte das pessoas que você encontra por aí, que são rancorosas, que estão cheias de mágoa no coração, elas querem continuar desse jeito porque elas não querem se submeter. Elas não querem, portanto, entender que o outro pode ser melhor que eles e ser colocado num lugar acima, num patamar acima. É interessante que isso acontece em outros momentos, como com Saul. Quando Saul ouve aquela canção que está sendo dita pelas mulheres ao longo de todo Israel: Saul matou milhares, Davi faixas de milhares. O texto então diz: Saul ficou muito irado com este refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi oferta de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? O coração deste homem está cheio de inveja. E o que é que ele almeja para com a vida de Davi? Ele almeja a morte. Ele não quer que Davi então possa ajudá-lo no seu reino, possa participar daquilo que está acontecendo. Não, ele quer que Davi saia do seu radar para que apenas ele então seja exaltado por todos aqueles que estão junto dele. Em nenhum momento Saul se arrepende. Em nenhum momento Saul se preocupa em obedecer a Deus. Isso faz com que ele seja então despojado do trono, dando lugar ao próprio Davi, a quem Deus havia escolhido para ser rei sobre Israel. Irmãos, então o que o texto nos mostra nesse instante é que o coração arrependido é fundamental para que a pessoa aprenda a perdoar. Mas você pode então perguntar: mas em algum momento Davi se torna culpado pela inveja de Saul? Ou em algum momento nós podemos dizer que José se torna culpado pela inveja e pela maldade do coração de seus irmãos? Do que é que eles precisam então se arrepender para aprender a perdoar? Eles precisam se arrepender da vida de pecado, porque eles são pecadores. Porque quando nós não submetemos o nosso coração a Deus, nós vamos externalizar toda a maldade que nós também temos, da mesma maneira como fizeram aqueles que então agiram contra nós. Aqueles que agiram com maldade, fizeram isso apenas
por causa do seu coração pecaminoso que não se submeteu ao Senhor. A palavra nos mostra então que o primeiro passo é reconhecer a culpa que todos nós temos diante de Deus, para termos um coração tranquilo diante do Senhor. Os irmãos reconhecem isso, eles falam isso de uma forma muito clara. Ele vai retribuir o mal que nós então fizemos para ele, e eles sabem que José agora precisa perdoá-los. O que é que eles fazem então no texto para que o seu irmão possa agora trazer o perdão? Eles recordam uma fala de seu pai. Eles recordam algo então que, conforme o texto diz, Jacó havia mencionado antes de morrer. E ele então diz no texto, versículo 17: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. José, ao ouvir tudo isso, está em prantos, ele está chorando. E a circunstância que José está vivendo com seus irmãos é uma que você também já deve ter visto por aí, ou você já deve ter vivenciado. Quando alguém parte, um familiar chega próximo e lhe diz: o último pedido dessa pessoa foi este. O texto mostra para nós, na expressão, de que essa seria uma fala do próprio Jacó. Em nenhum outro momento você vai encontrar então isto sendo confirmado, se realmente Jacó disse aos irmãos, ou se os irmãos estão criando isso para que então José possa deixar eles com vida e ele possa continuar cuidando deles. Mas o que nós levamos em consideração é a vida de Jacó e os ensinos que ele traz sobre o serviço ao Senhor. Aquilo então que nos mostra essa afirmação ser completamente possível em meio à fé que Jacó tinha. Mas em consideração a isso, irmãos, nós podemos então questionar, porque isso é algo cultural para nós. As pessoas, de forma repetida, elas se preocupam com o último pedido daqueles que estão partindo. Olha só, essa pessoa pediu isto, nós não podemos deixar de executar esse, porque ele foi o último pedido. Mas, irmãos, a palavra ela é muito clara para nós, porque seja qualquer autoridade instituída por Deus, seja um governante, seja um marido dentro do lar, seja um pai dentro de casa, quando as suas orientações, quando os seus pedidos desonram a Deus, eles devem ser rejeitados. Eles não devem então ser considerados. Seja este o primeiro ou seja o último, se não agradar ao Senhor, isso não pode ser então realizado. José compreende que este pedido que eles estão trazendo é algo então agradável ao Senhor. Algo dito inclusive mais à frente, tempos depois, pelo próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo diz aos coríntios: aquilo que é feito de ouro, prata ou pedras preciosas permanecerá quando apurado pelo fogo. O que nós estamos mostrando aqui nesse texto é que o próprio José, ele já tem dentro de si algo que a sua família o ensinou. Um princípio que o seu pai vivia, que o seu pai ensinava, porque isso era agradável a Deus. Quando ele se depara com essa afirmação, ele não acha isso estranho, mas ele acha isso comum, isso possível de ter vindo então do seu próprio pai. Algo ensinado dentro do lar que permanece e que transforma os relacionamentos daqueles então que aprenderam. Este ensino, se vem do Evangelho, vai ser duradouro. Nós temos então que questionar, irmãos, dentro das nossas famílias, o que é que nós estamos plantando. Porque o que o Senhor está fazendo nesse momento é levando tanto os irmãos quanto o próprio José a recordar um ensino. Quando você pensa naquilo que você vivencia, você precisa identificar qual é a validade disso que tem sido ensinado dentro da sua casa e qual a durabilidade desses ensinos. A validade porque o conteúdo precisa ser fiel às Escrituras, e a durabilidade porque ele pode se apagar se ele não tiver um valor coerente às Escrituras para a salvação. E pensando nesse ensino valioso, duradouro, que é válido, que é coerente e fiel às Escrituras, eu me recordo de duas mulheres, duas mães, Eunice e Lloyd, que se esforçam ao máximo para que mesmo em meio à sua casa, que era parcialmente cristã,
elas ensinaram sobre Cristo Jesus. O ensino válido e que teve durabilidade, porque afetou a história de Timóteo. Este que, ao crescer, se tornou um grande servo e líder na igreja do Senhor. Irmãos, Deus refaz os laços da comunhão por meio da recordação dos seus ensinos. É a verdade que muda, é a verdade que confronta, é essa verdade, portanto, que nos leva ao próprio arrependimento de quem nós somos, daquilo que nós fazemos diante de Deus. Como eu afirmei, no final do versículo 17, o texto então diz: José chorou enquanto lhe falava. O choro de José ele pode trazer vários significados, inclusive a própria saudade do seu pai que tinha partido, ou mesmo a alegria de ver os irmãos que estão ansiando pelo seu perdão neste momento, porque eles queriam continuar junto dele, eles queriam continuar no Egito, naquele momento que o Senhor havia aberto e permitido eles então desfrutarem. Irmãos, o caminho do perdão ele sempre será gracioso. Ele nunca vai brotar nos nossos corações se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, se nós não compreendemos a vontade do Senhor. Nunca vai brotar no coração que não sabe qual é a vontade de Deus, que tenha já se arrependido de sua vida. Isso é sinal de fé. A fé no Senhor move o coração a perdoar. A prova disso é o raciocínio de José na continuação do texto, porque ele então questiona eles: acaso estou eu no lugar de Deus? Primeira coisa então que José começa a falar é sobre a autoridade. Ele sabe que se algum juízo tem que cair sobre os seus irmãos que fizeram o mal contra ele, esse juízo não deve sair das suas mãos. Ele sabe que se Deus então for agir sobre a vida dos seus irmãos, ele assim o fará, porque ele conhece os corações. Deus sabe se aquilo que está sendo dito é verdade ou é mentira, se tudo que os irmãos estão vivenciando é para honrar a ele ou não. O Senhor conhece. O Senhor então vai conduzir os corações conforme o temor e a submissão à sua verdade. José não julga em nenhum instante o que está acontecendo nesse momento. Ele não se coloca como o grande juiz. Ele apenas entende que Deus está agindo em todos os momentos. Porque a sua segunda fala é sobre a própria maldade deles no versículo de número 20. Ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então a visão de José nesse instante é que o Senhor está agindo em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade. É possível alguém sem fé afirmar que Deus cuida ainda que a maldade os atinja? Não é possível, irmãos. Apenas alguém que tem fé consegue trazer uma declaração tão certa num momento tão difícil como esse. Então é a soberania do Senhor que está direcionando as palavras de José nesse momento. Ele confia nisso. Ele confia que o Senhor ele é soberano sobre tudo, e que mesmo a maldade vinda dos irmãos, ela foi transformada em algo bom sobre ele e sobre outras pessoas. É o Senhor quem vai julgar, é o Senhor quem vai direcionar, porque apesar de tudo, até mesmo da nossa maldade, é a vontade de Deus que então vai prevalecer. Em meio a essa certeza, irmãos, de que nós não somos juízes perante este mundo, não somos juízes sobre a vida das pessoas, e na certeza de que Deus é soberano, qual é a ação que nós esperamos então que José tenha a partir desse momento? A mesma ação que nós esperamos que tenha qualquer pessoa que creia no Senhor e que saiba que Deus é o Senhor, juiz e soberano. A ação é perdoar, porque Deus refaz os laços da comunhão na reconciliação pela graça. Sempre foi por graça e não por merecimento. A carta de Paulo aos Romanos diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós,
quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Irmãos, a reconciliação na cruz nos move à reconciliação com o próximo. Por quê? Não é por merecimento, mas sempre pela graça do Senhor. Aquele pai que eu mencionei no início, William, ele tinha tido uma vida cheia de vícios, e isso traz para ele consequências. Ele então é acometido quase na sua velhice por uma doença terminal. E quando Randall começa a conviver com ele começa a conviver já com seu pai nos últimos dias. Ele tem pouco tempo para poder se aproximar. Ele tem pouco tempo para poder conhecer. Pouco tempo para poder entender de fato o que levou o seu pai a fazer o que fez. E no seu coração as dúvidas continuavam, a mágoa continuava, mas o contato com o seu pai permite então ele desconstruir as barreiras que ele então tinha. Ele passa a entender que o seu pai, ele era um homem frágil, mas também um homem cheio de virtudes. As conversas, os momentos de poesia que o pai fazia, contadas ao filho, permitiram que ele construísse um relacionamento, mesmo que ainda fosse frágil, como um fino fio que estava ali segurando a vida daqueles dois homens. E ele então passa a entender que aquele fantasma que ele trouxe ao longo de toda a sua infância era um homem talentoso, um homem arrependido, e que a sua maneira, conforme ele aprendeu, ele era também um homem amoroso. Irmãos, a aceitação dele não foi algo singular, não foi de um momento, instante, não, foi um processo, numa tentativa atrás da outra, de conhecer, de conversar, de ouvir aquilo que o seu pai estava então para dizer. Ele precisou confrontar o que ele já tinha construído no seu coração. Aquela imagem daquele homem que pela sua raiva, ódio, havia abandonado seu filho, não era esta a realidade. Ele precisou confrontar esta imagem em meio às conversas, ao contato, ao ouvir o seu pai, para que ele pudesse então perdoá-lo. Irmãos, entender os gestos dos outros, entender o porquê as pessoas fazem, o que levou essas pessoas a viverem dessa forma, é um gesto de graça. Assim fez o próprio Deus para conosco, quando ele se fez homem e então morre morte de cruz. Se algum de nós aqui tem ainda no seu coração motivos para tentar ficar longe, não perdoar, manter o pecado no seu coração, esta noite é uma oportunidade que o Senhor nos traz para nós pensarmos sobre o que nós vamos fazer com a vida que Ele está nos dando, com o tempo que nós ainda temos, inclusive diante de todas essas pessoas. Por isso, examine o seu coração esta noite. Examine para compreender se existe no seu coração barreiras que te impedem de se submeter a Deus. O pecado vai te impedir. Se existe ainda algo no seu coração, esta noite é noite de você voltar-se e se arrepender diante do Senhor. Perdoar é servir ao Senhor, é honrar a Deus, é obedecer a sua palavra. Irmãos, não deixem que aquilo que você vive, esse rancor, se você ainda não compreendeu, não se arrependeu de que isso faz mal para você, lembre-se que isso vai contaminar todo o seu lar. Se arrependa, volte-se ao Senhor e não leve isso para o seu lar, não deixe que ele seja contaminado pelas amarguras do seu coração. Ensine e viva o perdão que nós aprendemos pelo Evangelho em Cristo Jesus, e aprenda assim a desfrutar de um lar com mais harmonia e de outros ambientes que nós também podemos desfrutar desta mesma graça do nosso Senhor.
Eu peço a você que feche os seus olhos nesse instante, para nós orarmos ao nosso Deus. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, em reconhecimento daquilo que Ele fez por nós, e permite agora nós vivermos em sua graça. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós podemos viver para o Senhor, em meio a todos os desafios que nós temos. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. E eu peço a Ti, a Deus, que abençoe cada um que entrou na Tua casa esta noite, para que possam examinar seus corações e assim, pela ação do Teu Espírito Santo, possam voltar-se cada vez mais ao Senhor, abandonando a Deus aquilo que guardam nos corações, que desonra ao Senhor, que não promove edificação, mas apenas o rancor, apenas mais amarguras, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos abençoe. Pela fé em Cristo, o Senhor limpe cada um dos nossos corações, para podermos assim viver para o Senhor e levar o Teu Evangelho onde nós estivermos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos fortalecidos pela palavra do Senhor, mas também pela ceia do Senhor, porque ela é um meio de graça. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, para lermos a partir do versículo 28